Muito boa noite para você que está assistindo agora à noite, ao vivo. Bom dia se você estiver assistindo de manhã, boa tarde, enfim, né? Tudo de bom para você que está aqui em mais um Ata-Papo. Seja muito bem-vindo. Eu sou o Reverendo Paulo e hoje, né, análise de conjuntura, nós vamos falar especificamente da questão de controle social e temos convidados aqui muito bacanas, né? O presidente do Conselho Municipal de Saúde, o Nelson Messias, o professor Jefferson, que é, de fato, o titular aqui desse quadro da quarta-feira, e também vamos ter mais um companheiro aí de batalhas, de lutas, né? O Arnaldo Coelho, que foi vereador de Pereira Barreto, ele é engenheiro agrônomo, né? Tem mestrado também na área e é doutorando agora. Nós vamos estar conversando aí sobre esse tema. Antes, temos que passar aqueles dados infelizes, né? Cada dia mais infelizes, infelizmente. Aliás, hoje até tenho um caso para contar para vocês, mas antes já quero pedir para você que está chegando agora, compartilhe a live. Aqui a TM já está aqui, boa noite. E com você que estiver assistindo agora, compartilhe a live, chame os companheiros, chame os amigos para estarem fazendo suas perguntas, ouvindo aí o que tem a dizer nossos companheiros de registro, nosso companheiro de Pereira Barreto, que vai entrar logo mais às 20 horas, tá, para conversar conosco também. Mas vamos aqui aos dados, lembrando só a você, né? Vou passar os dados agora, mas é muito importante que você assista a live de ontem. Se você não assistiu ainda, assista aqui no Facebook ou lá no canal do Atapapo, que na verdade é o canal do Reverendo Paulo, que eu não mudei o nome ainda, né? Lá no YouTube. Eu prefiro assistir no YouTube, acho mais fácil, acho melhor a solução também, né? Da terça-feira, toda terça-feira, nós temos o Atapapo Saúde em Tempos de Pandemia com o Dr. Rodolfo, onde temos aí uma análise mais acurada, mais técnica da situação do Covid no Brasil, no mundo, principalmente aqui em Araçatuba e região, né? Hoje, o assunto, o caso que eu ia contar para vocês, hoje eu peguei um carro, né, por aplicativo, não tenho carro, e a motorista comentou que estava tomando ivermectina. E aí eu já mandei, né, o link da live do Dr. Rodolfo da semana passada, onde ele fala sobre esse assunto. Então, é bastante importante. Sugiro que vocês acompanhem na terça-feira, Saúde em Tempos de Pandemia. Vamos ver aqui agora os dados. No mundo são 11.797.213 casos de Covid-19, com 543.595 mortes, o que nos dá, em 24 horas, nas últimas 24 horas, assim, atualização de um dia para o outro, 3.400, um acréscimo de 3.419 mortes no mundo. No Brasil, 1.683 casos, 1.683.738 casos, com 67.113 mortes, um acréscimo de 1.254 mortes, né, nessa atualização. É bom reparar que nós temos 1.683.738 casos confirmados da Covid-19, mas temos que levar em conta a subnotificação. Então, esses números todos podem ser bem maiores. E mesmo assim, né, o Brasil tem mais de 1/3 das fatalidades do Covid-19 do mundo. Em São Paulo, são 332.708 casos, com 16.475 óbitos, um crescimento de 341 óbitos nesta atualização. Eu quero passar agora para vocês os dados aqui de Araçatuba. Araçatuba, nós tivemos, né, um acréscimo de ontem para hoje, né, de 84 casos positivos. 84 casos nas últimas 24 horas. É assustador. Assustador o crescimento que nós estamos tendo
de vítimas do Covid-19 aqui na cidade de Araçatuba. E em número de óbitos, alcançamos agora 37 óbitos confirmados, mas sem levar em conta os casos suspeitos. Se eu não me engano, são 4 casos ainda suspeitos. Há menos de 2 meses, nós tínhamos aí, estávamos aí nessa situação de abertura, né? Começando a abertura, tínhamos um número muito menor, se eu não me engano, 174 casos confirmados da Covid e 4 mortes. Né? Já alcançamos, então, 1.237 casos positivos e 37 mortes. São números bastante alarmantes, né? E por isso nós pedimos aí todos tomarem realmente todo o cuidado possível. Quem pudesse manter isolamento, mantenha-se em isolamento. Se você tiver que sair à rua, procure usar máscara, procure manter o distanciamento, evite aglomerações a todo custo. E antes de colocar aqui, né, os nossos convidados, primeiros convidados aqui, o Nelson, o professor Jefferson, nós vamos estar falando de controle social e eu queria estar lembrando, né, assim, é lógico que se a gente lembrar das categorias das pessoas, das classes, enfim, pessoas, classes, camadas, segmentos, enfim, que estão sendo perseguidos durante esse governo, nós vamos ter que fazer várias lives. Mas hoje eu queria estar lembrando da questão do meio ambiente, né? O meio ambiente, porque um outro caso que esse presidente vai ter que responder, né, é aquela situação onde houve uma batida dos fiscais do IBAMA, né, e parece que eles queimaram o equipamento, e o que aconteceu? O presidente cobrou o Moro, que disse que não era com ele, e aí isso foi para o Salles. Bom, enfim, né, os responsáveis, os fiscais do IBAMA que fizeram essa batida, é que pagaram o pato, ou seja, eles é que foram prejudicados. Né? Mas isso não é nenhuma novidade. Não é nenhuma novidade. Jair Messias Bolsonaro, em 2013, ele foi multado por um fiscal do IBAMA por estar pescando em área protegida em Angra dos Reis. Logo em seguida, ele tentou tirar, né, o porte de arma dos fiscais ambientais. No ano passado, assim que assume o governo, ele cortou 95% das verbas, né, da Política Nacional de Mudanças de Clima. Foi um corte de 11,2 milhões de reais. E assim o Ministério do Meio Ambiente, né, depois disso, ficou com apenas 500 mil reais. Então, 500 mil reais para tocar toda a máquina necessária para o controle, para a prevenção, né, enfim, né? E aí por isso que nós temos aí essa devastação absurda, né, da Amazônia, o dia do fogo, como aconteceu já e continua acontecendo, uma devastação muito grande, enfim. Né? Então nós vemos que isso são coisas que acontecem no nosso Brasil e por isso o caso que nós vamos comentar hoje sequer chega a nos assustar tanto, né? Uma coisa que é absurda, vocês vão ouvir agora, mas teve, por enquanto, um desfecho muito feliz. E para isso, chamo então agora nossos convidados aqui, o Nelson Messias. Professor Jefferson, boa noite. Passo primeiro aqui para o professor Jefferson a palavra para dar aqui as saudações. Boa noite, Paulo. Boa noite, presidente Nelson Messias. Boa noite a todos e a todas que nos acompanham. Paulo, novamente agradeço o espaço aqui do Ata Papo, tão comprometido com as lutas populares, com a verdade e com a justiça. Muito prontamente aí você entendeu a situação e a importância da gente falar sobre isso. Hoje mesmo o programa sendo de Araçatuba, mas essa conexão aí da discussão do que é a democracia participativa, do que é o controle social, ele perpassa as fronteiras municipais, né? É um dia muito feliz, é um dia... Estava comentando com vocês no início de que a gente estava, de alguma maneira, muito preocupado, porque o Conselho estava há mais de uma semana fechado pelo prefeito Gilson Fantin, pela gestão de Gilson Fantin e Nilton Hirota, e hoje o Ministério Público nos deu uma grande notícia, uma recomendação para que o prefeito revogasse ou suspendesse as leis que fecharam o Conselho, e o prefeito, depois das 4, 5 da tarde, fez um novo decreto e oficialmente estamos novamente com o Conselho Municipal de Saúde em funcionamento.
E aí a gente vai conversando ao longo da noite, mas dizer aqui da comemoração, né, Nelson? Apesar de não poder reunir-nos aí em função do isolamento social, mas tenho certeza que cada um e cada uma, conselheiro e cada profissional da saúde que nos apoiaram muito, Paulo, alguns vereadores também que fizeram um movimento muito importante, mas acabou que foi o próprio Ministério Público e não a Câmara que tomou a iniciativa de derrubar o decreto, mas todo mundo que ajudou nesse processo foi importante para a vitória do controle social, para a vitória da democracia participativa. Parabéns, Nelson. Suas saudações. Então, boa noite a todos, boa noite a quem nos assiste hoje no Facebook. Obrigado, Paulo, pelo convite. É um prazer imenso, né, estar aqui nesse bate-papo com vocês. E hoje, realmente, como o Jefferson falou, realmente foi uma vitória para a gente, né? Foi uma vitória para a gente, para o controle social, né? Porque a gente queria muito agradecer, principalmente os funcionários públicos, né, da saúde, que apoiou bastante a gente, que deu muito apoio para a gente, alguns vereadores que nos acolheu, entendeu? Que estava do nosso lado, o trabalho em conjunto de alguns órgãos, como alguns deputados que nos mandou mensagem, que nos ajudou, o Conselho Municipal de Santos, né? Que nos mandou uma nota, que nos publicou uma nota de repúdio. Realmente foi uma vitória do controle social para mostrar para a gestão que o controle social não se acaba assim, que o controle social faz parte da sociedade, né? É o conjunto de sociedade, é o conjunto daquelas pessoas que vão para a luta, aquelas pessoas que encaram a luta de frente. E a gente está aí para isso, a gente está aí para não abaixar a cabeça, sempre quando tiver uma derrota a gente levanta e vamos de novo à luta. E assim, essa vez foi uma vitória e a gente, com muito respeito, a gente vai tocando aí o controle social, sempre com muito respeito e fazendo aquilo que cabe dentro do controle social fazer. Parabéns, Nelson, parabéns, professor Jefferson, pela luta. Quero dar boa noite aqui para a companheira de Janir. Janir é lá da Lagoas, né? Presença constante aqui no Ata Papo. E já quero fazer a propaganda para vocês também. Esta live está sendo transmitida ao mesmo tempo no Ata Papo, no canal do professor Jefferson e também na página do Nelson Messias, né? Então, que todos possam estar conhecendo também a página do professor Jefferson, do Nelson Messias, tem lives ali, tem informações muito bacanas, e é bom a gente estar estreitando esses laços, né, do Brasil de norte a sul aí, nessa luta, nessa resistência, né, assim, cada vez mais é importante que nós estejamos fazendo esse trabalho. E nesse sentido, eu queria pedir para você, Jefferson, Nelson, que vocês, nem todo mundo está sabendo o que aconteceu, que vocês pudessem fazer aí um breve resumo dos acontecimentos. Se o presidente Nelson quiser fazer o resumo, depois eu posso complementar com alguma informação importante, que ele tem sofrido muito, Paulo, na pele aí, por ser o nosso presidente, e tem, com muita habilidade, com muita ética, conduzido esse processo com muita sabedoria. O que a gente tem vivido aqui em Registro esses dias, que antecede a pandemia, nesses meses de pandemia, realmente é uma coisa absurda. É um ataque ao SUS e ao controle social, entendeu? Tantos mambos pelos prefeitos e seus aliados, como também pelo secretário de saúde, entendeu? A gente vem sofrendo esses ataques ao controle social. O controle social vem acusado de fazer política dentro do espaço do conselho, coisa que não existe, entendeu? O conselho, ele faz parte da sociedade. O conselho, ele é constituído conforme as entidades que é eleita dentro do conselho. As entidades que é eleita dentro do conselho, ela acaba indicando o seu representante. E dessa vez, numa Fazer só um terça-feira aí, comentário. numa Só fazer um terça comentário, feira só um pouquinho. Só Sim. queria fazer um comentário, assim, que não se faz política, assim, toda atividade é uma atividade política. O que não se faz dentro do conselho é política partidária, né? Eu estou fazendo esse comentário para a gente quebrar esse preconceito, essa criminalização da política, que foi o que nos levou, né, a essa situação agora. E as pessoas têm que entender que
política, né, é fazer parte da sociedade, né? Políticos em grego eram as pessoas que se reuniam, né, e que debatiam pelo bem da cidade. E o contrário do políticos, né, era aquele cara que não queria fazer parte da política, e o nome para isso era o pequeno eu, o idiota. Pode prosseguir agora a partir da terça-feira. Tá Desculpa a vendo? interrupção, A gente mas não faz sempre que eu política. ouço não é política, eu tenho que fazer esse Sim, comentário. sim. A gente não faz política partidária dentro do conselho, né? Mas política pública. Eu acho que espero que o prefeito, o secretário esteja ouvindo essa live agora, né? Para ver essa explicação sua, para ele entender realmente o que é política, então, né? Porque eu acho que ele não sabe. Como eu estava dizendo, a gente foi surpreendido por um decreto que destruía a renomeação dos conselhos e no mesmo tempo ele fez uma comissão, ele provocou uma comissão que em 30 dias iria substituir o conselho, né? E isso foi muito grave, isso foi péssimo para o conselho. E a gente entrou no Ministério Público, recorreu no Ministério Público, a gente teve muito apoio para chegar, né, nesse parecer do Ministério Público, a gente teve reunião com o Ministério Público, a gente teve reunião com o Ministério Público de São Paulo, entendeu? A gente foi acolhido por alguns deputados, por representantes de entidade, e realmente o que ele fez não Nelson, não estamos te escutando, acho que você congelou. Se você estiver escutando, tenta sair e entrar novamente. Professor Jefferson, não quer continuar a contar o histórico? Enquanto o Nelson... Vamos Tá. lá, enquanto o nosso presidente volta. É exatamente isso, né? Na verdade, eu estava me preparando aqui para a nossa conversa. Hoje estava lendo as recomendações e resoluções da 12ª Conferência Nacional de Saúde, né? A saúde, reverendo, é uma das áreas, é a primeira área, de fato, onde o controle social se estabelece com enorme potencialidade. Tá? Você tem a lei do SUS 8080 de 90, depois você tem a lei orgânica do SUS 8142 de 90. É a primeira grande política pública que recebe um controle social. Em termos de ciência política, o que é o controle social? É a participação, para aqueles que são mais liberais, da sociedade civil, para aqueles que adotam uma perspectiva mais crítica, da classe trabalhadora nas decisões não só de orçamento, mas da formulação e das diretrizes da política de saúde. É a primeira vez que a gente tenta construir no país um sistema único, universal, com os 3 princípios, né? A integralidade, a universalidade e a participação da sociedade. De modo que em todas as esferas, a municipal, a estadual e a federal, se instituiu a necessidade de haver o controle social em saúde. Obviamente, a gente pode levar essa discussão para a ideia de democracia participativa, para a ideia de democracia popular, não é? Porque não seriam, então, apenas a ideia da representação. Eu voto no vereador, eu voto no deputado e ele me representa. Não. O controle é dizer, eu participo da política pública em saúde e eu quero saber o que está sendo feito com o meu dinheiro e se de alguma maneira eu discordar da política pública em saúde, eu posso, inclusive, pelo Conselho Municipal de Saúde, participar da formulação. O que acontece, entendendo o que é o controle social, então, em registro, o Nelson pode confirmar isso, desde que assumiu, principalmente agora, Paulo, embora isso tenha acontecido anteriormente também, há um tempo, desde que eu assumi, pelo menos, nós estamos seriamente comprometidos em analisar as contas, ir atrás de cada detalhe que a gente percebe que tem ilegalidade, receber as denúncias de cada cidadão e dar prosseguimento para ela, trabalhar, não é, presidente, com a ideia de intersetorialidade das políticas. Então, a pessoa lá que não recebeu a cesta básica, ela faz uma denúncia no Conselho de Saúde porque a gente considera uma questão de saúde pública e não apenas uma questão de assistência social. Então, Paulo, em miúdos, começamos a ser uma pedra no sapato do prefeito
e do secretário municipal de saúde. A última reunião, não é, senhor presidente? A gente colocou lá um monte de pergunta, um monte de ressalva, e o secretário não respondeu nada. O secretário desrespeitou o controle social e achou que com uma manobra jurídica, né, um decreto arbitrário, ilegal e ilegítimo, ilegal porque não tem confirmado nenhuma ilegalidade. Se ele desconfia, se ele quer denunciar, ele tem todo o direito de denunciar as instituições de controle, mas não pode, ad anterior, fazer um decreto pressupondo, né? Isso fere o direito à legítima defesa. Não pode ele, porque não seria ele, Paulo, a fazer. Ou seria uma conferência municipal de saúde, ou seria a própria Justiça Federal a destituir um Conselho Municipal de Saúde. Então, me parece que eles estão bastante incomodados, né? Têm recebido muito dinheiro do governo estadual e principalmente do governo federal, e nós não vamos abrir mão de 1 centímetro no que diz respeito à necessidade do controle. Este secretário, Paulo, também recebeu uma moção de repúdio deste conselho porque perseguiu servidores municipais, inclusive tirando ele de postos e enviando para outros lugares como forma aí de pressão sobre estes servidores. Hoje, inclusive, no despacho do promotor, e aí termina essa primeira fala, o secretário disse que uma das ilegalidades que nós possivelmente cometemos, né, senhor presidente, foi ter gravado uma reunião com ele, em que estava o presidente Nelson, eu não estava, estavam mais 2 conselheiros. E hoje o promotor disse que não há problema nenhum em gravar, inclusive sem o outro que está sendo gravado saber. Não é? Então mata a tese dele, ele estava com muito medo dessa gravação, porque nessa gravação ele fala que uma médica roubou uma máscara rasgada para promover uma autoprova e etc e tal. É gravíssimo, Paulo, essa declaração dele, e agora nós ficamos ainda mais respaldados para utilizar essa gravação até com fins judiciais para ir até o fim. Fica a grande mensagem. Nenhum abutre, seja ele do governo federal, seja ele do governo estadual ou do governo municipal, vai passar por cima do controle social. Vai haver mobilização, como diz o Nelson, deputados estaduais, deputados federais, entidades nacionais, a mídia nacional, a mídia local, os servidores da saúde, os vereadores. Fizemos uma grande mobilização. E aí mostramos. E isso foi muito importante, né? Diz que de todo mal há um bem, não é, Paulo? Talvez isso até um ditado melhor na Bíblia para isso. Mas o que eu quero dizer é que com toda essa caca feita pelo prefeito de registro e pelo secretário de saúde, nós conseguimos discutir o que é o controle social. Fizemos um trabalho de educação popular com as classes e com os usuários do SUS e mostrando que o poder do controle sobre a saúde tem que estar na mão da sociedade, tem que estar na mão da classe trabalhadora. Eu diria que não só da saúde, saúde é lógico, mas acho que todos os setores deveriam, né, deveriam ter controle social, né, desde a saúde, a educação, até a mobilidade urbana, tudo, porque assim, quem é impactado? O povo. A administração pública é para o povo, impacta a vida das pessoas, logicamente, tem que ter participação das pessoas para isso. Mas vamos voltar aqui, o Nelson, ele conseguiu, tinha dado uma congelada, né, e voltou agora para ele poder terminar aí a narrativa dele, explicando o caso, quando o prefeito de registro resolveu suspender, cancelar, retirar, eu não sei, o Conselho Municipal de Saúde, e o Nelson é o seu presidente. E nisso tudo, né, acho que essa perseguição que a gente vem sofrendo, tanto do secretário como do prefeito, isso é um absurdo, né, o controle social. A falta de respeito, a perseguição aos funcionários públicos que está acontecendo é muito desumano, em plena pandemia, né? Eu acho que nem o Jefferson falou, a troca dessas pessoas, da sua unidade, as pessoas não podem ter opinião própria, principalmente as pessoas que trabalham na saúde, né, o funcionário público da saúde, elas não podem ter a sua opinião própria, e de repente é punido aquilo que não se oferece a eles, entendeu? Se eles colocam aquilo não é cumprido, então eles... Porque eu acho que hoje, dentro de uma unidade de saúde, dentro de um pronto de atendimento de socorro, eu acho que é os médicos, as enfermeiras, as enfermagens, que sabe o que acontece com o paciente, sabe o que precisa dentro desse estabelecimento de saúde. Eu acho que não é um prefeito que não é formado em saúde, eu acho que não é um secretário, né, porque agora a gente tem um secretário que está aí há 15 anos, acho que
trabalhando, estava na Sereste, né? Mas antes a gente tinha uma secretária não tinha nada a ver com a saúde, não entendia nada de saúde. Então, isso vem caracterizando, principalmente nas partes das unidades. As unidades estavam, quando o controle social assumiu, as unidades estavam bastante abandonadas, a população não conhecia direito não conhecia direitos como os seus direitos de fazer as suas reclamações, de buscar os seus exames, os seus remédios. Quando o conselho dentro do registro, ele teve uma atuação muito atuante, principalmente no UPA, nas prestações de conta, a gente fez várias ressalvas, as prestações de contas, onde os gastos com os veículos era imenso, era um absurdo, entendeu? Isso vem caindo, mas agora começou a crescer de volta, a gente não sabe se é por causa da pandemia ou por que que é, a gente está com essas contas que ficou parada agora com esse afastamento do conselho, a gente vai voltar a analisar, a gente vai querer explicações de muitas coisas, somente agora, né, que a gente está acompanhando aí nos jornais, nas redes sociais, em várias cidades, o secretário de saúde, o prefeito, estão sendo completamente presos, né, estão sendo acusados de desviar o dinheiro público, né? E isso está acontecendo, por quê? Por causa da facilidade que está vindo o dinheiro. Está vindo muito dinheiro para combater a pandemia. Tem muitos contratos, tem muitos convênios, né? Emergencial. Estão usando o dinheiro emergencial para ser gastado. Algumas coisas é comprado assim, o dinheiro está indo para o ralo quando eu digo que o dinheiro está indo para o ralo, porque ele está sendo mal investido em coisa que não precisa nesse momento. Então, isso vem acatando, porque o conselho estava se pronunciando, o conselho estava na caça desses mau usos do dinheiro, vamos dizer assim, e principalmente agora, a transição do UPA, eu acho que a transição do UPA agora foi uma pedra no sapato do secretário, do prefeito, foi por isso que o conselho estava em cima, que resolveram afastar o conselho por um tempo. Eu acho que tem muita coisa absurda aí acontecendo, que a gente, com o tempo, a gente consegue analisar tudo e colocar tudo em folha limpa e se ter uma avaliação de que forma está sendo feito esse gasto aí pela gestão de hoje. Porque eu acho que registro hoje, né? Registro hoje é uma coisa rara, né? Porque eu acho que no Vale do Ribeira é o único que tem um prefeito que está na prefeitura por um liminar, né? Que já foi cassado e voltou por um liminar. Eu acho que não vai ter mais chance dele voltar como político para registro, principalmente. E agora vai só deitar e rolar, como diz na zona rural. A gente deita e rola e aí já viu o que pode acontecer. E eu espero que a gente consiga, com o tempo, agora com a volta do conselho de volta, a gente consegue analisar tudo isso, colocar tudo isso em prato limpo e fazer sempre com muito respeito, né? A gente vai estar sempre com muito respeito fazendo o controle social, que é a característica da gente, dos conselheiros que estão lá. Todos eles, a sua entidade for eleita e eles forem escolhidos pelas suas entidades para estar lá. E merece estar lá. E até hoje estão fazendo um grande trabalho. Eu tenho acompanhado como presidente o trabalho de todos os conselheiros, dos usuários, da comissão de denúncia, que a gente recebe bastante denúncia. As denúncias que a gente recebe, coisa simples, simplesmente uma família que está passando fome, que a assistência social não consegue entregar uma cesta básica. É uma pessoa que não consegue marcar um exame, que fica 1 ano, 2 anos, vence o seu exame, ela fica ali esperando o seu exame, precisando fazer um ultrassom e não tem condição, entendeu? É aí que o conselho entra, que o conselho vá à luta, o conselho busca essas pessoas e faça esse destaque para essas pessoas, de que forma é buscar os seus direitos. Os direitos deles têm muito direito dentro do SUS. E o SUS é universal. Então, eles têm que buscar esse direito dentro do SUS. E é dessa forma, junto com o controle social, que a gente coloca esses pingos no i, como dizem, para a gente tentar fazer com que a saúde de registro seja uma saúde de qualidade. E o controle social vai fazer isso. Que o Muito gasto da bom, gestão Nelson. seja um gasto bem investido. Muito bom, Nelson. Realmente é importante as pessoas compreenderem, né, esse mecanismo, porque o SUS é uma máquina, é uma estrutura gigantesca e extremamente importante, embora esse governo tenha tentado acabar com o SUS, o governo Temer também, ou seja, vem desde o governo Temer, né, essa tentativa aí de acabar com o SUS, e assim, a gente às vezes vê simplesmente as reclamações,
né? Mas a gente não vê o tamanho e a importância do SUS, assim, como funciona essa máquina. E é um dado muito interessante, eu não tenho os números agora, eu esqueci de anotar, mas só para se ter uma ideia, morrem menos pessoas, tá, da influenza no Brasil do que morrem nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, anualmente, morrem muito mais pessoas. Lá existem muito mais pessoas, vítimas fatais, né, da influenza, né, da gripe, do que no Brasil. Por quê? Porque nós temos uma saúde pública universal, nós temos campanhas de vacinação, nós temos esse controle social, nós temos tudo isso. No final, assim, é algo muito importante, as pessoas precisam conhecer, e aí, nesse caso, hoje estão conhecendo aí a parte municipal, né? Como funciona dentro do município. Quero dar boa noite para Adalto, né? Que chegou aqui agora. Pedir a todos, chegamos aqui na meia hora da nossa live, na metade da nossa live, que compartilhem, chamem os amigos. Daqui a pouco está chegando mais um companheiro de grande valor aqui, o Arnaldo Coelho, lá de Pereira Barreto. Mas agora eu queria passar para o professor Jefferson, para ele contar agora o retorno das atividades do Conselho Municipal de Saúde de Registro. É isto. Hoje estamos legitimados a voltar a ser conselheiros municipais da cidade de Registro. E aí a gente vai voltar a dar trabalho para eles. Por quê? Porque além de fiscalizar, isso que o Nelson falou aí é fundamental. Na medida, Paulo, em que a gente começou a receber as denúncias, a gente não só trabalhava para resolver a demanda individual de cada um, mas trabalhava para entender a situação global e propor soluções globais. Porque o Conselho de Saúde não é um órgão assistencialista. Então foi nessa medida em que a gente atrapalha aí não sei que acordos, não sei que negócios. Porque a gente sabe que uma das coisas que alimenta a política municipal, a baixa política, o baixo clero, que é acostumado a falar, aquele vereador, aquela pessoa que tem interesses imediatos, é isso, né? Isso que o Nelson falou, marcar a consulta, marcar o exame, dar o remédio. Na medida em que a gente recebia as denúncias e ia entendendo o problema global, isso incomoda a gestão, entende, Paulo? Porque atrapalha esses negócios aí do baixo clero, da baixa política, digamos assim, que sustenta o que eu chamaria do assistencialismo. Só reforçando antes de dizer como a gente retorna, mas muito importante, o governo Temer, apoiado pelo PSDB, apoiado por Jair Bolsonaro, aprovaram a PEC do teto dos gastos. E isso tem um impacto enorme na saúde. Então eu queria dizer que nós estamos na pandemia, não estamos piores na pandemia porque nós temos o SUS. E me chama muito a atenção que com o tanto de recursos que foram cortados do SUS nesses últimos 3 anos, nós ainda estamos resistindo com tanta virilidade, com tanta força no caminho da resistência à pandemia. Se nós tivéssemos tido um presidente responsável, um presidente que orientasse a nação, um presidente que se responsabilizasse, nós estaríamos hoje numa situação muito melhor. Não estamos numa situação muito pior, justamente por conta de nossos heróis, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, os médicos, agentes comunitários, de cada estratégia da saúde da família, de cada cantinho no Brasil. E vejo que não foi pouca coisa, hein? A gente poderia estar com mais médicos aí dentro dos postinhos, e é por culpa deste infeliz que ocupa a cadeira de presidente da República que muitos desses médicos não estão no Brasil hoje. Então, eu diria que, apesar de tudo, o SUS conseguiu resistir, Paulo, Nelson, e nós ainda não estamos piores, porque temos um sistema que é um exemplo para o mundo. Você falava aí de algumas coisas, eu anotava aqui, ó. Programa da AIDS, um exemplo para o mundo. Programa de vacinação, um exemplo para o mundo. Programa de combate ao tabagismo, um exemplo para o mundo. Programa de doação de órgãos, um exemplo para o mundo. Combate à tuberculose, um exemplo para o mundo. Nós somos um exemplo para o mundo, Paulo. Eu não sei se você sabia, tanto o Vale do Ribeira como algumas regiões do Nordeste foi onde surgiu a figura do agente comunitário, que é uma pessoa fundamental aí na promoção e na prevenção, que é onde a gente deve investir mais dinheiro. É ali que a gente controla as doenças aí que mais afetam os brasileiros, as doenças crônicas, hipertensão, diabetes, exercício físico, o NASP, o Núcleo de Saúde da Família, foi implantado pelo governo Lula, foi ampliado pelo governo Dilma. Eu tenho muito orgulho. Se a gente não tivesse ampliado o número de UTIs com o governo Lula e Dilma, hoje a gente estaria no caos.
E não estamos no caos. E olha que eles tiraram, lembra do imposto da CPMF que é para a saúde? A oposição tirou aquilo para atrapalhar o governo e mesmo assim a gente conseguiu, com crescimento econômico, aumentar a arrecadação em saúde. Então, é neste nível que a gente tem que continuar a combatividade no Conselho Municipal de Saúde. Eu sinto que a minha presença, de alguma maneira, incomodou muito a gestão, Paulo e Nelson, porque você permite uma troca muito importante dentro do Conselho. Tem o Nelson, que é um agricultor, que é um trabalhador do campo. Eu que tive a oportunidade, pelo ProUni, pelos programas do governo federal, de fazer ciência política na universidade. A gente se encontra num ambiente deste, Paulo. A gente se encontra e a gente troca conhecimento. O Nelson aprende comigo, eu aprendo com o Nelson e a gente aprende com os outros conselheiros. É essa a fascinação do controle social. E a gente conseguiu casar num momento muito especial, né, senhor presidente? Funcionários lá representando os trabalhadores muito ativos, né? Usuários das mais variadas unidades aqui da cidade muito ativos, né? E aí eles estão dizendo o seguinte, porque tem gente filiada ao PT lá. Eu já digo e vou reafirmar isso aqui. Eu, como presidente do PT Regis, tenho muito orgulho que cada filiado esteja se interessando em participar dos conselhos. Não há nenhuma restrição à participação de nenhum filiado em nenhum lugar. Tanto que eu poderia dizer de filiados do PSDB em outros conselhos da cidade, de filiados do PDT, de filiados do PL, de filiados do PDT. Então, veja, eles criam uma mentira, né? Disseminam essa mentira como se fosse uma verdade, e a gente tem que vir justificar. Não, se há um problema aí, é um problema de falta de lógica criada por esse secretário, de medo do controle social. Muito pelo contrário. Apenas órgãos como, por exemplo, um promotor não pode ser filiado, um juiz não pode ser filiado, e mesmo não sendo filiado, a gente teve exemplo aí de juiz, né, que agia como promotor e atrapalhou todo um processo de certas pessoas que foram julgadas no Brasil. Então, o que não garante nada também, né? Então, não conseguem observar o direito à liberdade de associação. Este questionamento é um questionamento burro, tanto que o presidente do Conselho Municipal de Santos fez uma nota muito feliz em que ele dizia assim, olha, acho que o departamento jurídico da Prefeitura de Registro não entendeu as leis do SUS, não entendeu as leis, que é uma baita porrada, né? Dizer que o advogado da Prefeitura não sabe ler lei, e não sabe mesmo. Não sabe mesmo. Na medida que critica a filiação de alguém que pertence ao conselho, ele critica o direito à liberdade de associação. Sabe o que é mais curioso? Que o PSDB é caracterizado por ser um partido liberal. Nós temos um partido liberal criticando pressupostos do liberalismo. O que não é uma contradição, porque eles não têm compromisso nenhum com a coerência, o que é o ponto central. Então, aqui nós mantemos a nossa integridade, como o Nelson muito disse, não importa quem é filiado, nós temos lá o Gilberto, né, que recentemente, né, Nelson, era filiado ao PDT, tem gente que não é filiada, tem gente que é filiada a outros partidos, tem gente católica, tem evangélico, tem gente do candomblé, tem negro, tem branco, tem descendente de japonês. Nós temos uma variedade muito singular, no sentido de que ela se encontrou no Conselho Municipal de Saúde, e, de fato, a única coisa que o Conselho faz é incomodar no lado positivo de exigir uma prestação de contas. Vamos continuar, né, senhor presidente? Semana que vem acho que já dá para chamar uma reunião extraordinária, como eles cancelaram a nossa última pauta. Nós vamos estudar aí, Paulo, postinho que está há 8 anos de demora para ser entregue. Nós vamos estudar novo contrato da UPA, que eles fizeram apressados e parece que não estão conseguindo dar conta do atendimento lá. Estão fazendo uma reforma da UPA em plena pandemia, Paulo. Nós vamos estudar aí, parece que as grávidas na cidade de Registro estão sem ultrassom de um contrato milionário com uma empresa privada na cidade de Registro e a empresa não está fornecendo os ultrassons. Parece que a gente tem 10 mil testes, Paulo, e não estamos conseguindo usá-los todos na medida em que eles vão perder a validade em outubro. Então tem muita coisa para a gente investigar, é muito dinheiro. Essa compra de testes foi R$1 milhão dos cofres públicos investidos na compra de 10 mil testes. Os servidores da saúde têm nos questionado para que tanto teste, porque em 3 meses a gente não usou 1.000 testes, Paulo. Aí se comprou 10 mil testes para usar em 3 meses. Então você não entende lógica, não entende lógica. E quando a gente questiona isso, a gente incomoda. Não é, presidente? Quando a gente apoia o direito das pessoas com deficiência ao transporte gratuito, a gente incomoda. Isso é fazer política partidária, pelo amor do santo Deus.
Isso, como o reverendo disse, isso é política em termos de Aristóteles, de pensar a polis, de pensar o bem público, de pensar a cidade que a gente quer construir. Mas aí a gente incomoda, né, senhor presidente? Quando a gente constrói a cidade que o povo quer, esse é um projeto antagônico ao projeto das elites, um projeto representado aí pelo senhor Gilson Fantin e pelo senhor Nilton Hirota. Por exemplo, um educador, o senhor vice-prefeito, que fechou mais de 15 escolas. Que diabo de educador é esse que fecha 15 escolas e não se indigna? Continua parceiro do prefeito durante 8 anos. São tudo farinha do mesmo saco. Nós vamos tratar... A maior parte na área rural? Quase todas na área rural. Tá aí o Nelson falando lá no bairro dele, deve ter alguma fechada. A maior parte da zona rural. Então, fechamento das escolas foi na zona rural. São absurdos que... não é que a gente é contra o prefeito, não. Não somos contra o prefeito. Nós somos contra ações do prefeito que vá contra o interesse do povo. Ponto. E na saúde... Deixa eu adicionar aqui, nosso companheiro aqui, o camarada Arnaldo, agora aqui de Pereira Barreto. Oba. Esse aqui também, ó, é companheiro de partido teu, Jefferson, do PT também. Foi vereador aí, vários mandatos lá em Pereira Barreto, sempre... Aí agora a participação do meu cachorro aqui, né? Sempre lutando aí a questão da terra, ele é extensionista do CAT, mas aí eu vou passar aqui para o Arnaldo dar aqui as saudações dele e vou sair um pouquinho para poder fechar o cachorro para lá, enquanto o Arnaldo dá a saudação dele e se apresenta para vocês. Boa noite. Tá me ouvindo? Perfeitamente. Pode prosseguir, Arnaldo. Perfeitamente, Arnaldo. Por que será que eu não consegui entrar pelo computador? Não sei, viu? Ô, Paulo, eu tô sem prazer. áudio do Arnaldo, não tô escutando ele. Não sei se o público também. Eu escuto bem. É um prazer falar com vocês. Estão me ouvindo agora? Eu estou ouvindo. Estão me ouvindo ou não? Jefferson, sim, tá perfeito. ouvindo? Eu estou ouvindo. Eu não estou escutando o Arnaldo, mas toca a ficha. Prazer falar com vocês aí. Parabéns pela iniciativa. Estou aqui para ouvir vocês, hein? Um grande abraço. Sou aqui de Pereira Barreto, extremo noroeste do estado de São Paulo. Muito bom, Arnaldo. Nós estamos comentando aqui hoje, nós estamos falando, o Jefferson, ele é do Conselho Municipal de Saúde, o Nelson é o presidente do Conselho Municipal de Saúde, né? E o Conselho Municipal de Saúde de Registro, ele tinha sido fechado, suspenso, cancelado, eu não sei que palavra usar, pelo prefeito, né? Pelo prefeito. E agora eles conseguiram, né, uma luta aí na justiça, uma luta com outros conselhos que ajudaram também, enfim, né, todo um esforço para que o conselho pudesse retomar suas atividades, e era esse o assunto que a gente estava tratando até agora, por isso essa questão do controle social, né, da política pública, da importância desse controle social. E aí, nesse sentido que eu queria já estar introduzindo você, Arnaldo, porque eu sei, conheço tua história, lutamos juntos, né, em muita coisa aí, ali no território rural, aí de Araçatuba e região, e tantas outras coisas, aí ajudamos, né, através da sua organização, eu ajudei um pouco também, na fundação da cooperativa Professor Core, e então toda essa luta aí social para que as políticas públicas pudessem, de fato, estar servindo a população. E eu não sei se você acompanhou o debate antes, o professor Jefferson deve ter caído, ele retoma daqui a pouco, que você pudesse dar uma introduçãozinha aí, falar um pouquinho também nessa questão, dessa importância aí das políticas públicas, desse controle social. Eu não sei como é que você está em relação aí em Pereira Barreto, em relação ao Conselho Municipal de Saúde, que é um conselho extremamente importante agora, né? E o prefeito de Registro teve a pachorra de ter suspendido por uma semana, praticamente, que ele conseguiu suspender as atividades do Conselho Municipal de Saúde. É algo que devia nos espantar, mas, no entanto, não nos espanta tanto, muito, já que nós somos num governo que troca ministro da Saúde como se troca, não sei dizer, eu ia falar cueca, mas acho que é isso mesmo, né? E nós temos agora nós estamos sem ministro da Saúde, né? Nós temos um paraquedista, né?
aí no Ministério da Saúde, que inclusive o prazo para ele explicar, né, ele sem informação nenhuma na área ter receitado, aí, ter indicado a cloroquina, venceu ontem, né, e justamente ontem que o Bolsonaro diz que estava com coronavírus e tomou a cloroquina e em 24 horas já estava melhor, né? Notícias bastante interessantes, mas passo agora para você, Arnaldo, para você poder tocar um pouquinho o assunto e depois a gente faz mais uma rodada com o Nelson e o Jefferson. Tá, eu não sei se eu tenho, assim, como ajudar nesse debate, porque Conselho de Saúde eu participava quando eu era vereador, eu ia em todas as reuniões dos conselhos que eu podia, e a gente sempre pautou, eu sou irmão da Santa Casa, né? Fizemos um enfrentamento aqui interessante uma vez, que o prefeito quis transferir o pronto-socorro para a UBS Postão. Nós fizemos... Pois não? Alguém pediu para falar Pode alguma falar, coisa? estamos ouvindo. Não, pode falar, estamos ouvindo. E fizemos um enfrentamento, fizeram um manifesto tentando me intimidar e a gente reverteu, né? Fui na frente da Santa Casa às 7h30 da manhã, tinha 60 funcionários com cartazes, caixão, fora PT, fora Arnaldo Coelho, não sei o quê. Eles queriam reverter, dizer que eu queria fechar a Santa Casa, né? Só que tribuna de Câmara é uma coisa que tem que ser respeitada. Aí eu comecei a explicar para a população, ele não tirou o pronto-socorro da Santa Casa, e isso, o Conselho tem um problema aqui no interior, sabe? Porque o Conselho de Saúde e o da Educação, na minha humilde opinião, se é que está atualizado, porque eu estou um pouco fora, né? Eu voltei para outras atividades, só há 4 anos aí, sem participar como vereador. Tive 3 mandatos seguidos, mas agora estou, né, afastado. Mas o Conselho de Saúde e o de Educação, eles são deliberativos, mas são os únicos, né? Isso que é interessante, por isso que eles se mantêm vivos. Mas o problema que eu vejo é que tem... Deixa eu só tirar uma coisa aqui do meu... Tá, beleza. É que tem muito funcionário público, né? Muita pessoa que vai lá para... A pessoa não tem coragem de falar por vários motivos. Cidade pequena tem muito vínculo, né, com o prefeito, a pessoa fica com medo de se expor. Eu estudei na Rural do Rio, perto de vocês aí, né? É pertinho aí, né? Me formei em 86, acho que vocês não eram nascidos ainda, só o Paulo. Mas, enfim. Você estudou no Rio? Estudei na Rural, formei em 86, fiz agronomia. Nós estamos no Litoral Sul, perto da UFPR. Ah, tá, desculpa, fiz confusão, beleza. Mas, enfim, a gente respeita muito o Conselho de Saúde, é um órgão extremo. Aqui a importância no município, tinha 3 pessoas aqui que marcaram presença desse conselho, 2 já faleceram, um ficou sozinho, não tem mais voz, né? A sociedade, pessoas de bairro, então é importantíssimo o conselho. É uma área fraca, né? Os prefeitos, que parece que esse aí não gosta de gente também, né? Fechar um conselho, poxa vida. É o que o Haddad falou segunda-feira, tem gente que não se prepara para ser o que vai ser, depois dá esses problemas, né? O nosso presidente não se preparou para ser presidente. Eu tenho certeza que esse prefeito aí também teve esse tipo de problema. Desrespeitar uma comunidade, rapaz, isso é piada, né? E a imprensa na mão desse povo. Então, nós temos a nossa imprensa, nós temos a nossa mídia hoje. Muito bacana, parabéns para vocês. Se deixar, Paulo, eu falo até meia-noite. Queria parabenizar vocês, que eu sei que fazem os enfrentamentos aqui. Aqui, os meus enfrentamentos, eles eram na tribuna da Câmara. E para vocês dois, que são... você, Paulo, que é candidato ao prefeito, e quem mais de vocês aí? O Jefferson é pré-candidato à Prefeitura de Registro também. Pode falar, Jefferson. Sou pré-candidato ainda. Vamos decidir. Também, pré-candidato. Legal. Eu quero ter 2 amigos prefeitos, vou aí tomar um café, e o Nelson vai junto comigo
Porque Câmara Municipal, por favor, escutem a Câmara Municipal. Se um vereador ou alguém que vai usar a tribuna, ele não está falando só por ele está falando porque alguém pediu. Um simples quebra-mola aqui no município, eu não conseguia, teve acidente com crianças, fiz uma representação no promotor, o promotor só queria perseguir os vereadores, sabe? Me prejudicou profundamente. Na hora que eu pedi auxílio para ele, porque o executivo não cumpria a questão de segurança, o promotor, que tem medo de político, né, mandou um assessor dele me atender. Sabe o que o assessor dele falou? Isso aí você consegue resolver, mandar o prefeito fazer. Isso não é função nossa fiscalizar, você entende? Então, o cara não sabia nem porque ele estava falando isso, né? Para quem que ele estava falando também. Aí ali eu entendi, ainda uma coisa só eu falei para ele, então eu estou sem porta para bater, né? Mas é a população que pede. Então, esse negócio de você ser fiscalizado é ótimo, sabe? Você que vai ser prefeito, você que é pré-candidato, entre com essa visão de que é ótimo a gente ser fiscalizado dentro da nossa casa, isso é importante. É muito ruim quando a gente está tocando qualquer coisa, até dirigindo, não tem alguém para chamar atenção, uma coisa, né? E a fiscalização da Câmara é excelente. Tome muito com cuidado com quem fica dando tapinha nas suas costas. Não é assim? A nossa vida é assim. Mas é o que eu falei, se deixar eu falo até meia-noite. Parabéns para vocês, viu? Eu quero participar mais. Eu tenho uma prova de feijão amanhã. Estou estudando, Paulo, vou ter que estudar, né? Então vou ter que vou me preparar aqui, mas agora eu vou ouvir vocês, tá? Vou ficar mais um pouco. Parabéns e foi um prazer, viu, Jefferson? E Nelson. Obrigado, Arnaldo. Vamos fazer aqui a rodada final aqui para as considerações do Nelson, do Jefferson também. Então, vamos passar agora a bola para o Nelson, né? Para ele estar fazendo as considerações finais dele e dizer que o espaço está sempre aberto. Lembrando que amanhã nós teremos espiritualidade humana. Eu que agradeço o espaço que vocês deram, que a gente pôde falar. Eu espero que a gestão daqui de registro, né, esteja também nos acompanhando por aí, porque sei que tem alguém daí acompanhando, né? Que eles aprendam realmente o que é controle social, né? Que assim eles entendem que assim como é fundamental o desenvolvimento da cultura, da transparência dentro de uma administração pública, né? E também é necessário que a sociedade tome conhecimentos do seu direito e acesse as informações, né? E saiba como usá-lo para acompanhar as ações governamentais. Isso é fundamental. Eu que realmente agradeço esse espaço que vocês deram aí para a gente, para falar do controle social. Eu queria dizer que eu agradeço muito e a gente vai tá junto com a população, com a sociedade. A gente não vai desistir jamais de lutar, que nem eu, por exemplo, eu sou agricultor, né, como o Jefferson falou. Eu vim da agricultura. Messias, o Nelson, Oi, Arnaldo. o Sidney, engenheiro agrônomo aí de registro, um rapaz alto, 30 e poucos anos, 40 anos, tá trabalhando aqui em Andradina com a gente. Sim, eu sei quem que é. Você conheceu? Sidney, grande Sidney. Andradina. Legal, falei contigo. Você falou que é agricultor. Sim, eu quando Andradina, principalmente Andradina, quando eu comecei além da agricultura, né, eu vim para o sindicato do Sintravale, e eu comecei a mexer com a luta pela terra, né, naquelas reformas agrárias, né, que aqueles tempos que o Lula fez, que estava dando tudo certo. Eu participei muito dessas reformas agrárias em Andradina, entendeu? Eu sempre andei por aí fazendo isso, reforma agrária. Sim, a gente ia por aí. A gente sempre passava por aí e fazia essas sociais aí com esse pessoal aí, né? Que a gente fazia esses acampamentos. Sidney veio somar com a gente aqui agora. Grande personalidade. Fico feliz em saber. Fico feliz em saber. A gente sempre, com Vartão, essas turmas por aí, a gente sempre correu esse trecho aí, né? Principalmente ao lado do Vicentinho, né? O deputado Vicentinho Federal, que também acompanhava a gente, Zezinho. A gente andou tudo para esses lados aí. E hoje aqui a gente está mexendo também com a agricultura familiar, né, que é uma parte social também, que a gente faz, quando a gente entrou com a agricultura familiar, a gente completamente salvou os pequenos agricultores, porque os pequenos agricultores, os grandes, estavam completamente engolindo os pequenos agricultores, estavam comprando tudo que tinha, porque os pequenos agricultores não tinham condição de manter a sua propriedade, não tinha condição de vender. Quando a gente começou quando saiu o projeto da agricultura familiar, simplesmente foi uma benção para todos os pequenos agricultores,
entendeu? Assim como os pequenos agricultores, como eu, a gente montou uma central, temos aqui hoje uma central de cooperativa, onde vendemos os alimentos que eles produzem para merenda escolar. A gente hoje tem um contrato em São Paulo para entregar essas merendas escolar, entendeu? Para abastecer as escolas. Na prefeitura hoje, a gente teve problemas com o prefeito Covas, né? Acho que depois daí a gente conseguiu se acertar e a gente está esperando que agora a gente mude a prefeitura daí para a gente ter mais oportunidade ainda como agricultor familiar. E é isso aí, a gente está vivendo nessa luta aí faz tempo, e o nosso controle social, a parte social, a gente faz com política pública, e com muito respeito, e indo à batalha, sempre regaçando a mangas, não tendo medo de encarar mesmo, porque eu sempre falo, eu não tenho problemas com gestão, com quem é administração que seja, porque eu não tenho, como dizem, no rabo preso com ninguém, entendeu? Eu sou livre para bater, para soprar, para fazer o que der naquilo que está fazendo errado, eu vou para cima mesmo e não tem essa, a gente é do controle social e a gente está aí para manter a ordem dentro do controle social. Muito bom, Nelson. Olha, antes de passar aqui a bola para o professor Jefferson, eu já queria deixar você convidado de antemão e o Arnaldo também para a gente fazer um bate-papo na segunda-feira, porque na segunda-feira o quadro é Povo do Campo e Campo do Povo. A gente trata especificamente aí dos assuntos da reforma agrária, da segurança alimentar, que inclusive o CONSE também foi abolido pelo atual presidente, né? Acabou com todos os conselhos de segurança alimentar. Mas vocês já estão convidados de antemão para estar participando do quadro da segunda-feira, que é do Claudemir, né? Ele que organiza geralmente, ele que convida, mas eu já estou passando por cima dele, depois eu levo a bronca, né? Convidando vocês para um bate-papo a respeito do assunto especificamente aí do campo. E dizer para vocês, a Djani, por exemplo, que está assistindo a gente aqui, né? Ela fala que está com problema aqui, vamos fazer os contatos, aí vamos ver que a gente consegue ajudar também para a Djani conseguir isso. Não sei, realmente existe, né, um problema muito grande, uma sobrecarga com baixo investimento, é complicado. Aqui em Araçatuba mesmo, eu fiquei 2 anos esperando por uma consulta oftalmológica, nada complicada, oftalmetria, para mudar o grau, e não consegui. Aí eu tive que acabar fazendo no particular e eu fui no posto para desmarcar, para não ficar pegando vaga de ninguém, já que eu já tinha feito a minha oftalmetria. Então, realmente, existem falhas, mas ainda é um mecanismo muito, muito importante que nós temos e que, por mais precário que seja, é um exemplo para o mundo todo. E aí passa a bola agora para o professor Jefferson. Arnaldo, prazer conhecê-lo. Tenho certeza que não é o acaso que o Paulo lhe convidou, mas justamente por esse seu ativismo aí no Conselho de Saúde. E parabéns, temos muito orgulho de ter vereadores assim aqui. Nós temos uma vereadora, a vereadora com mais votos na história da cidade, que é a vereadora Sandra Kennedy, que você deve conhecer de nome, talvez, que ela já foi prefeita aqui da cidade de 2008 a 2012, hoje ela é vereadora, que nos orgulha muito, né? Era um mandato contra 12 em janeiro de 2017, reverteu-se hoje, o governo perdeu a sua maioria aqui e a gente conseguiu, inclusive, caçá-lo, Arnaldo, em junho do ano passado, o prefeito aqui foi caçado na Operação Prato Feito por suspeita de desviar dinheiro do uniforme das crianças. Eu falava com o Paulo semana passada, é triste, mas você chega a dar risada, porque é isso, os tucanos você enquadra ele entre os que roubam merenda e os que roubam uniforme, né? Não tem para onde escapar. Dizer que muito orgulho de estar conversando com você. Eu falava aqui para o Paulo, o Nelson é uma pessoa que está aí muito ligada à agricultura, veja a importância, não é, Arnaldo, do PNAE, né? Que obriga 30% de toda a alimentação escolar a ser comprada dos pequenos agricultores. Então, o Nelson é fruto disso, lutou por isso, luta pela garantia disso. Eu fui aluno do ProUni, eu participei da expansão das pós-graduação com mestrado e com doutorado, fui para fora do Brasil com dinheiro público, com dinheiro do governo federal, também participei das políticas públicas que transformaram esse país, as políticas públicas, sim, do PT, do governo Lula e do governo Dilma. Aqui, Paulo, Arnaldo, veja a grande crítica, que você chegou um pouquinho depois. O PT está sendo criticado aqui por ter muitos filiados no Conselho de Saúde. E eu digo, nossa, isso é um elogio para o partido. Significa que nós temos consciência de que há que participar. O partido não está mandando ninguém ir, não tem nenhuma resolução municipal obrigando. As pessoas vão porque estão em sindicatos,
estão em associações, estão em cooperativas, e daí que vem o mandato, não é do partido. E as pessoas têm a liberdade de associação ao partido que ela quiser. Se tiver alguém lá do PSDB que queira discutir saúde, tenha capacidade para isso, vamos estar super dispostos a debater com eles, como vários dos gestores são filiados ao PSDB, e aí não tem problema, né, Arnaldo? Mas veja o cúmulo do momento político, né? É o bolsonarismo aqui transvertido de autoritarismo tucano, né? Uma das coisas que o Bolsonaro fez foi fechar conselho, mudar a nomeação de conselho, colocar o Mourão para coordenar um conselho lá da Amazônia. Ele pintou e bordou em nível federal, o STF conseguiu fazer muitos revés, mas queria destacar isso, que para mim essa crítica é um elogio. Eu sou o presidente do PT hoje aqui, Arnaldo, então quando eu falo assim, tem muito filiado lá no Conselho de Saúde, eu falo, que elogio. Obviamente não é culpa minha, eu assumi agora em dezembro de 2018, mas aí muito do trabalho do seu Eurico, de outras pessoas. Mas mérito teu, então, na não é questão de culpa, é mérito. Na formação política. A formação política a gente faz, é formação ideológica dentro do partido, a gente diz lá, não é, Nelson? É importante que cada filiado se movimente no controle social. E isso, para mim, é um promotor que diz que é proibido uma pessoa filiada participar. Primeiro que está se metendo em fazer lei, não é a função dele, né? Segundo que está dizendo para desrespeitar um princípio constitucional que é o da liberdade de associação. Então nós temos que passar por cima disso. Eu não quero que as pessoas que estejam no conselho como eu sejam julgadas por pertencer a um partido ou a outro partido. Queremos que sejamos julgados pelo nosso trabalho no controle social na cidade de Registro. Eu também sou assessor, ou era até semana passada, da vereadora Sandra aqui, Arnaldo. E aí eles ficaram mais bravos ainda, porque a gente pediu orientação para o Conselho Nacional de Saúde, para o Conselho Estadual, e todos eles disseram, olha, você trabalha como assessor, mas você não é vereador eleito. E os únicos que não podem participar do Conselho são membros eleitos do Poder Legislativo. Então, você, como um trabalhador do Legislativo, como um usuário do SUS, você pode participar e não há nenhum problema. Somos legitimizados por isso. E aí a gestão ficou apavorada, né? Porque aí, como eu disse aqui, o casamento de um agricultor que tem sabedoria, de alguém que estudou políticas públicas, de uma enfermeira que está descontente com a gestão, foi um casamento bombástico no Conselho de Saúde, e a gente incomodou e vai continuar incomodando dentro da lei, na fiscalização, no pedido de documentos, na proposição de políticas públicas, na realização de uma linda conferência municipal no ano passado. O presidente Nelson Messias presidiu, fez uma belíssima conferência com muita participação social. Os nossos representantes foram para Brasília, Arnaldo, na Conferência Nacional. Muito orgulho. Eu estou desde dezembro de 2018, nunca tinha participado de conselho, me filiei, me inscrevi para participar do conselho em novembro de 2018, antes de ser assessor da vereadora Sandra. Então não foi nenhum pedido da vereadora, foi de uma concepção de políticas públicas que eu tenho há muito tempo, desde que entrei na universidade, e tenho muito orgulho de estar com o Nelson Messias lá, muito orgulho do Messias. Eu queria dizer que é a primeira vez que eu digo, mas o Messias sofre discriminação também por ser negro, tenho certeza disso. As pessoas não toleram um presidente do Conselho de Saúde negro que assume o trabalho rural. Tenha muito orgulho disso, Nelson. A gente vai vencer esse racismo estrutural que a gente sabe. Quando houve aqui, Arnaldo, o momento que o Conselho de Saúde foi muito ativo, o prefeito queria reabrir o comércio sem autorização do Estado, sem autorização da Justiça. E aí o Conselho foi no Ministério Público e falou, olha, isso vai fazer com que os casos aumentem, isso vai aumentar o número de óbitos, como está acontecendo hoje, infelizmente. O Conselho avisou isso ao prefeito. Aí um dos grupos liberais, os grupos bolsonaristas da cidade, postou uma foto do presidente Nelson com a sua família, ou seja, violando o direito à privacidade dele, expondo uma criança. O presidente Nelson tem uma filha recém-nascida. Então, um absurdo enorme. E eu tenho certeza que isso tem a ver com o racismo que é intrínseco à nossa sociedade, infelizmente. Pois tenha certeza, Nelson, tenho certeza que o Paulo e o Arnaldo compactuam com a gente. Em qualquer lugar que a gente for, a gente vai enfrentar esse tipo de gente que tem medo do controle social, tem medo do povo no poder, tem medo daqueles que a gente chama dos orgânicos, né, Arnaldo? Aqueles que vêm do povo e vão sempre representar os interesses do povo. Então, Paulo, é um prazer sempre estar aqui. Que bom conhecer o Arnaldo. Vamos tentar manter contato. Quero muito aqui que ele conte a experiência dele aqui em Registro para os nossos partidários, tanto
no âmbito do partido, quanto aí o Nelson pode convidar ele no âmbito do conselho para, de repente, falar das experiências dele. Muito grato pelo espaço, sempre grato, sempre disponível para o bom debate, respeitando a ética, respeitando a legalidade, respeitando o que a gente chama da consciência popular e da luta popular. Muito obrigado, professor Jefferson. E vamos finalizar aqui reforçando, né? É importante que o povo esteja no poder, seja nos conselhos, seja na Câmara, seja na Prefeitura, mas que o povo esteja no poder. E acabou de me ocorrer uma coisa, a Djanir, eu não sei se eu falei, a Djanir ela é de acampamento, tá, gente? Lá em Alagoas. Né? Acompanha a gente todo dia aqui. Se eu não me engano, o Adalto também é agricultor, né? Eu não sei se ele é de assentamento, eu acho que é de assentamento, né? Depois, se você puder, Adalto, me corrija aí, mandando sua mensagem, já vai estar acabando, não sei se vai dar tempo, né? Mas talvez a dica seja, Janir, e vocês, Nelson, Jefferson, me corrijam se eu estiver errado, seja você procurar o seu Conselho Municipal de Saúde para reclamar em relação a esta cirurgia que você precisa fazer. Inclusive, o Adalto também tem uma cirurgia para fazer, que está esperando há 4, 5 anos. Eu acho que um dos organismos, assim, o lugar dele estar fazendo, abrindo essa demanda, reclamando sobre isso, seja exatamente o Conselho Municipal de Saúde. Estou errado? Não. Você tá certo. Quanto mais barulho fizer, melhor. Tá certo, ela tem que procurar o conselho Tem que dela, incomodar. sim, tem que procurar o conselho dela e expor, falar para o conselho, o presidente do conselho, alguns conselheiros, que procura a secretaria lá da saúde dela, entendeu? Que mantenha sempre contato, tá sempre verificando quando é que o dia que ela mandou, tá sempre fazendo barulho, como diz o Arnaldo, né? Sempre fazendo barulho ali para ver se sai logo a consulta dela. Tem que procurar o conselho de saúde, se tiver conselho de saúde lá, ele vai conseguir resolver o problema. Tem uma coisa Isso. chamada rede que a gente tem que aprender a usar mais e avisar isso para o povo, assim, que para mim é só uma categoria abstrata. Eu estou sendo acusado aqui também de fazer muitas denúncias para as famílias que estão passando necessidades alimentares. Eles estão dizendo que eu estava usando o conselho para fazer denúncia. Aí eu digo, qual é o problema? É porque aí, fazendo denúncia, você vence o assistencialismo, entende? Porque se você abre uma ouvidoria, fica registrado. Se você faz um ofício, uma família que tem criança lá de 2, 3 anos, você tem que acionar o Conselho Tutelar, o CMDCA, o Conselho de Saúde, a ouvidoria. Você tem que fazer essas pessoas trabalharem, porque aí não adianta só, eu recebi a reclamação, eu vou lá e entrego a cesta, fica tranquilo. Se isso não aparecer em números, a gente não consegue fazer política pública e vai ficar sempre na resolução individual assistencialística. Então, eles ficam muito incomodados com isso. Eu fiquei muito contente de receber essa denúncia, que a denúncia é o seguinte: você está reclamando para muita gente que essa família aqui não tinha cesta básica. E eu digo, estou mesmo, e estou com todo prazer. E se quiser o número do IP para saber aonde eu fiz, eu também dou o meu número de IP para vocês descobrirem, mesmo que isso viole o meu direito a sigilo de correspondência. Então, é uns absurdos aqui que a gente vive nessa gestão do PSDB que não dá para acreditar. Então, vá ao seu Conselho de Saúde, procure, formalize, a Prefeitura deve ter uma ouvidoria municipal, vá na Câmara, deixe uma denúncia lá, né, Arnaldo, para os vereadores investigar, tem a Comissão de Saúde em toda a Câmara Municipal. Então, o povo tem que descobrir esse caminho, uma vez que descobre esse caminho, não volta atrás. E esse é o grande medo das elites brasileiras, né? É isso aí, professor Jefferson, muito obrigado a todos novamente. Aguardamos vocês amanhã para nosso quadro de espiritualidade humana. E lembrando, depois, a partir de segunda-feira, Povo do Campo, Campo do Povo. Terça-feira, saúde em tempos de pandemia, com o Dr. Rodolfo. E na quarta-feira aqui, né, análise de conjuntura, eu, o professor Jefferson e convidados. Muito obrigado a todos, que Deus os abençoe. Até amanhã.